Olá, olá! Bom dia, galera do Tributário Expert, sejam bem-vindos. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês em mais um bate-papo. Luciano está chegando aí, Luciano em cima da hora. Vamos lá, Luciano. Bom dia, bom dia, bom dia. Fala, Luciano! Bom dia, tudo Cadê bem? Bom você? dia não, Cadê boa você? tarde, né? Nós já estamos migrando Viramos. aí, né? Estamos na virada, estamos na virada. Eu falei, cadê o Luciano? Que hoje eu não vi ele de manhã em lugar nenhum. Você sabe que uma das maiores coisas que eu estou refletindo com todos é que nunca trabalhamos tanto, né? É, Nós temos uma máxima de achar que home office é um lugar que você não trabalha. Ah, você está em casa, aham. você está de boa, né? Mas, meu, nunca trabalhamos tanto, né? Tá exigindo muito da gente, né? O cansaço mental, ele tá muito forte, né? É. Eu fiz incríveis. Uma, duas, três, quatro. Vo- Sim, ó, o senhor é a sexta, abre aspas, reunião que eu tô fazendo hoje, assim, né? Que agora é uma Hoje, live. É que tudo tudo. é call, né? Tudo, a gente acaba fazendo isso com todo mundo. Mas é muita durante um dia, né? E isso se torna Aham. muito interessante, porque você acaba ficando perto de muita gente, né? Que legal, que legal. Luciano, tô só olhando aqui as pessoas que estão nos saudando. O Fernando tá dando boa tarde. Boa tarde, Fernando. Fábio Renzi Rossi entrou aqui. Maria Cristina. Adilson Ribeiro, Patrícia, bom, tem uma Patrícia Rain, Patrícia, boa tarde, Patrícia. Patrícia estava ontem também. Então, Luciano, nosso segundo papo, né? Por esses dias, nessa quarentena, nossa segunda conversa. E Verdade. hoje, na nossa primeira conversa, a gente teve como foco o controle de estoque, né? A gente falou um pouquinho do livro, do meu livro e tal, falando de controle de estoque. Hoje, o nosso foco é falar de consultoria no sentido de que nós vamos querer absorver todo o seu vasto conhecimento sobre a carreira de consultor, sobre a Legal. carreira de consultor. Por quê? Eu estou com um treinamento, uma formação, aonde eu formo consultores, professores e palestrantes. E eu resolvi trazer aí alguns profissionais dessas áreas, né, da área de palestra, da área de ensino e agora você da área de consultoria, para você trazer dicas, para você trazer sugestões para quem tem interesse de entrar no mercado de consultoria, para quem tem interesse de trabalhar nessa área com consultoria. Só que quando meta sucessos aí, Priscila e Newton, sejam bem-vindos. Só que quando a gente pensa em consultoria, Luciano, consultoria é uma coisa muito ampla, né? É Uhum. igual a pessoa dizer, eu sou médico, mas médico de que parte, né, do corpo? Então, consultoria também, ela é muito ampla. Então, eu gostaria que o nosso papo aqui fosse direcionado para o SPED fiscal e tudo que está ao redor do SPED fiscal as questões do SPED, as questões de escritório de contabilidade. Então, eu quero falar com quem? Quero falar com aquela pessoa que trabalha na área fiscal, aquela pessoa que atua na área fiscal, na área contábil e que tem interesse de desenvolver uma outra carreira, que tem interesse de ganhar uma grana com outras coisas, né, sem necessariamente deixar a profissão, ou também, se quiser, deixando a profissão, direcionado para isso. SPED para escritório de contabilidade. E eu sei que é um mundo que você trabalha bastante, você conhece bastante, e aí a gente quer saber um pouquinho da sua experiência. Ô, meu amigo Rafael tá aí. Salve, salve Rafael da AR Soluções. Legal. Pessoal, boa tarde para quem está entrando agora, né? Tem uns queridos aí que me acompanham há um tempo, né? O Fabinho está aqui, a Kátia, tal, a Flaminga. Muito, muito boa tarde a todos, né? O tema hoje é muito pertinente, né? Quando a gente fala de consultoria e a gente abrange aí muita coisa, como o exemplo do professor do médico, mas a grande verdade é que quando você foca, ela expande, né? Tudo que se foca tende a ser uma excelência muito grande, muito forte, né? Isso na vida, tá, gente? Então, o que você realmente quer ser, né? Então, dentro de um universo fiscal, tem uma amplitude muito grande, né? Então, quando a gente fala de SPED,
de sistema público de escrituração digital, as vertentes são enormes, né? Então, cada Sim. hora tem um bloco, cada uma ação, será que vinga, será que não? O SPED estadual, ele muda de um lado para o outro. Por exemplo, a portaria CAT 1799, que antes não estava no SPED, ela foi para 158, depois eles transformaram na portaria CAT 42. Então, ou seja, o ressarcimento de crédito da ST faz do SPED hoje uma composição muito forte. Para vocês terem ideia, eu sou perito de ressarcimento de crédito de ICMS. Eu faço um ECREDAC, né? Então, todo mundo que tem dúvidas de como ressarcir o crédito acumulado, eu executo. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque todas as informações estão no DNA da empresa, que é o SPED. Né? Quando a gente fala do sistema público de escrituração digital, como eu já disse, é muito importante um bom cadastro, né? Que é o que a gente vai falar bastante aqui hoje. Mas quando chega um cara, um consultor, um perito ou um fiscal, o que eu quero que vocês entendam é, independente dos lados, o arquivo digital faz o norte que a gente quer. Então, não tem discussão. O que foi entregue, pessoal? O que o seu DNA da empresa, que foi o SPED, que passou pelo validador, está como regra do lado de lá. Então, a hora que chegar um fiscal, ele vai chegar, é como se tivesse passado no sinal vermelho, gente. Você passou no sinal vermelho, tem a foto lá. Não, mas esse dia não tem essa. Você já passou no sinal vermelho. Ah, não, mas esse cadastro aí no dia eu fiz errado. Não tem essa. Né? Então, eu acho que falar de SPED é um tema que eu gosto, né? Porque desafiou muito, né? Me desafiou muito no início. Porque quando entrou, não tinha. Hoje eu falo que ele é um TXT, né? O SPED é um TXT. E quem bate no peito e fala, eu faço SPED, na teoria isso é uma obrigação de entrega e as pessoas estão fazendo. O que me chama bastante atenção é, está certo a informação que você está entregando? Esse é o maior paradigma que as pessoas deveriam ter como regra, né? Se o que eu faço está correto, né? Só porque validou, não quer dizer que está correto. Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei agora, senão eu vou esquecer, professor. Diga lá. Na nossa live, nós sorteamos um livro, né? Tinha uma Isso, regra que eu falei que ia exato. falar hoje, que eu peço desculpas. A regra é a seguinte: dá um print na nossa tela e tinha que marcar eu e o professor. Essa era a regra para ganhar o livro. Só que eu não sabia que quem tem a conta privada não chega essa informação para quem é uma conta aberta. Eu não sabia disso, peço desculpas, né? Tanto que esses dias ela me chamou e falou assim, Luciano, quem foi que ganhou o livro do professor? Eu falei, olha, né? Expliquei para ela que não. Ela falou, mas eu participei. Ela deu um print no histórico do Instagram dela, me mandou. Conversei com o professor, né? Inclusive ela mandou aí ó, Os dados, o endereço dela, estamos tal. Assim que acabar a providenciando, live, eu vou estamos mandar para o senhor providenciando o fazer uma dia. dedicatória para ela, tal, que era a regra do jogo. Então, peço desculpas pelo dia, né? Porque infelizmente eu não sabia dessa regra. Ela realmente mandou, tal. Então, eu acho que é de suma Inclusive está aqui, ó. importância. Tá aí, olha que legal. Então, olha, A por Isabela que pediu vale para a pena a autografar. gente Vou falar, né? fazer vou fazer o autógrafo já já. Da hora. Então eu te passo aí, a gente manda. Então fica esclarecido. De novo, as minhas desculpas, porque a gente fez uma promoção daquilo que tinha uma vírgula e essa vírgula eu não sabia. Ela também não, claro, ela Ela entendeu. Mas tem. existem muitas contas privadas dentro do Instagram, né? E o Instagram, ele, quando você marca alguém, eu quero que o Luciano veja. Se a sua conta é privada, eu não vou ver. Né? Então, eu teria que ser seu amigo para eu ver. Essa é a regra. Mas você acabou de entrar numa live, a gente nunca se conectou, né? Você está vendo aquilo, então essa parte eu não sabia. Então a regra dos próximos jogos será diferente. Mas ó, ganhou, o professor tá aí, vai dedicar com todo carinho e coração, vai estar mandando para vocês aí. Logo, Então logo, logo estará no correio. tá muito bem esclarecido, muito obrigado. Então vamos lá, Legal. vamos tocar. Tem uma pergunta do Rafael aí. AR Soluções, você consegue localizar aí? Ou quer que eu ache ela aqui? Consigo. Luciano, pela sua experiência, qual o melhor caminho para conscientizar os empresários a fazer uma auditoria interna nos arquivos? Bom, a minha experiência é larga e eu falo para você que esse é o maior desafio que as pessoas têm, né? Por quê? Quando a nota fiscal se tornou eletrônica, né, gerou um desconforto, porque é commodity.
né? O que que é isso? Uma nota fiscal eletrônica no mundo todo, né, no Brasil todo, é uma saída e isso se torna uma entrada, né? Só que isso é integrado. Então, geralmente, ele troca a CFOP. Ah, é 5102 vai entrar como 102, né? Então, isso se torna... Só uma interferenciazinha. Acrescenta na sua resposta do ponto de vista do consultor. Então, tudo isso que você está falando aí já é uma visão que um consultor precisa ter. O Aham, consultor vai fazer consultoria de SPED fiscal. Chegou aham, lá, o escritório chamou ele para ajudar. Ah, o empresário não tem controle de estoque. Como é que a gente faz? é. Aí, beleza. Porque eu vi que você já está fazendo o papel do consultor aí. É, porque tá no meu DNA, né? Então, Isso. quando a gente chega lá, entender a empresa é o primeiro feeling que as pessoas têm que ter, né? Eu falo uma palavra muito forte, que eu uso muito, chamado empatia, né? Empatia é realmente se colocar no lugar dos outros, né? Não é a gente achar, ah, eu tenho uma empatia por você. Se colocar é entender que aquela empresa está há tanto tempo no mercado, aquela empresa sustentou os filhos, pagou a faculdade e tal, e que o mundo muda numa velocidade hoje muito forte e que as coisas para dar certo têm que fazer sentido. Então, presta atenção nessa frase. As coisas para dar certo têm que fazer sentido. Por melhor que a gente fale que o que é um bom cadastro, etc., se não fizer sentido para o cara, não agrega valor. Então, para você vender algo, o valor tem que estar assim, de maneira explícita. É assim que você começa a ter um entendimento. Ah, de vez em quando isso é feito pela dor, que é o que eu falo que geralmente é ruim e que eu sou muito chamado, quando o cara está em fiscalização. O cara está em fiscalização, tal, eu falo, meu, o bicho está pegando, o fiscal já veio aqui, então eu não tenho que ir lá auditar os arquivos deles e entrar num processo de retificação. E às vezes, quando ele é autuado, nós entramos com uma petição de. Aí eu tenho que ter um time de advogado junto comigo, tal, porque ele foi autuado, foi notificado, então ele vai para o imbróglio. Bom, mas a sua pergunta pertinente é o seguinte: qual é o melhor caminho? O melhor caminho é estar do lado do cara. O melhor caminho é pegar na mão dele e mostrar que aquilo faz um sentido na nova ótica do empresário moderno. Qual que é a nova ótica do empresário moderno? É quando ele entende que tudo é um Big Brother, né? O que é um Big Brother? O que você faz, o fisco já sabe. Tudo é eletrônico, como eu expliquei. Ó, saiu uma nota de algum lugar, veio para mim, CNPJ monitorado. Entrou no caminhão, CNPJ monitorado. Tudo está sendo monitorado. Na hora que entrou na minha empresa, então, chegou até lá. O SPED é a chance que eu tenho de causar aquilo que eu sei como estudo, né? Eu vou escriturar aquela nota dentro daquilo que eu sei o que é. Então eu começo a ter a minha analogia da onde veio, a veio da Zona Franca de Manaus e afins. Nesse momento, a hora que eu entrego o SPED, tudo é cruzado. Quando a gente fala que é cruzado, não tem como a gente inventar, não tem como a gente pular nota, não tem como a gente não mandar para o contador isso aí. Esconder Então, na gaveta. não tem como. É eletrônico, né? Muita gente faz ainda, né? Porque, não manda Tem para o contador cliente, não, né? com o Tem cliente imposto que que esconde é... o dump. Esconde o Tem, dump. tem mesmo. Falar, manda menos que o imposto vem menor. Então, gente, hoje os softwares contábeis, né, os softwares gerenciais, os RPs, ele tem lá relatórios de pulo de nota, tá, gente? Então tem lá 1, 2, 3, 4, daí você manda lá a 12, 14, cadê aquele range que escapou, né? Então eu acho que o melhor caminho é a verdade, é a assertividade, é você estar do lado do cara para fazer a diferença. Para mim, eu sempre lidei com isso desde o início. Antes do SPED, gente, para vocês terem ideia, a minha vasta experiência, eu falava de Sintegra, tá? Que eu falo que o SPED é primo do Sintegra. E quando eu comecei a minha jornada, o Sintegra tinha um registro 50, 51, 53, que era total da nota, IPI e ST. E o 54, que era a composição do item da nota, né? Que hoje é interpretado por C170 do SPED. Ninguém escriturava item da nota, não, fera. Ninguém, né? Era só a capa. Eu, É. Luciano, na minha jornada, quando eu ligo com integração de dados, eu falava o seguinte:
Por que que você não está falando do 54, sendo que a tecnologia está a seu favor? Que é o que eu falava. Quando eu chegava à fiscalização do Sintegra, eu fazia tanto o registro 74, que é o bloco H hoje, né? Por isso que eu falo que para mim foi muito mais prazeroso, né? O Sintegra era muito nada, né? Era muito. E Muito eu nada. brincava com a galera, era muito pouca informação. E eu falava Aham. assim: o se integra é se entrega ou se entrega de verdade? Porque todas as informações já estavam lá. Né? Você não tinha, por Uhum. exemplo, cadastro de participantes, mas você tinha o CNPJ do cara. Né? Então, a grosso modo, vamos falar assim, a GIA ela já ia pelo se integra. Só que o 54 sempre foi um ponto de situação, que era o item da nota, ninguém entregava. Hoje, Uhum. colocando isso para o SPED, nada mudou. Mas hoje o produto está errado lá dentro, né? Então, segundo a sua pergunta, espero ter respondido. Explicar realmente onde as pessoas estão pisando é o que faz a real diferença, né? Beleza. Achar que tá fazendo tudo de uma maneira que está correta, o tapa é muito forte e acaba perdendo as ações e resultado aí. Isso que você falou, Luciano, é bem interessante mesmo, porque eu tenho essa mesma visão da necessidade do contador se aproximar do cliente, do consultor se aproximar do empresário. Então, tem a questão da empatia que você colocou, que é se colocar no lugar dele, e isso passa por várias questões que eu acho que você vai comentar aqui nas suas dicas, né? Mas é se colocar no lugar dele e falar de um jeito que ele te entenda, né? E, e quando eu faço essa formação de consultores, eu uso um método, né, que eu chamei de MAP 4C, que é onde, através desse método, eu faço com que o consultor, que o contador entenda a necessidade de estar ao lado do cliente e entendendo as dificuldades do cliente, se colocando no lugar do cliente. Porque hoje a gente tem muito essa questão de, eu pedi o estoque, ele não me mandou, eu pedi o inventário, ele não me mandou, mas será que você explicou? Será que você ensinou? Será que você viu qual é a dificuldade dele? Pegou na mão para explicar o primeiro como é que faz, depois ele caminha sozinho? Às vezes a gente fica só nessa de mandar e-mail, né? Hoje nem e-mail mais, manda uma mensagem, me manda inventário. E o cara não manda, às vezes manda qualquer coisa também. Então, eu acho que essa aproximação que você falou é bem bacana. Isso aí Você é o é que mais viajista? agrega, isso é o que mais agrega valor hoje, tá, gente? Imagine assim, ninguém faz inventário, porque para ele não vê vantagem em fazer inventário. Ele é o cara que tá vendendo, tá comprando, tá vendendo, tá comprando. Se você mostrar que tem um controle de SIAP dentro do inventário, por exemplo, se você falar que dá para ele ter o reintegra dentro de um estoque, por isso que eu falo, eu acho que a maior situação de um consultor é mostrar o real valor daquilo que se pede. Porque senão você é indiferente. E quem é indiferente se é trocado por preço. Então, por que você está lá? Quando a gente fala consultor, esse nome é muito lindo, cara. Já que você falou, chegou o consultor. Cara, você tem que mostrar que você é diferente, né? Que você vai fazer a diferença no negócio dele. Então, eu acho isso muito legal. Bacana. O Luciano falou que tinha aí 4 dicas bem legais, né, para passar para a gente, para falar do seu trabalho, da sua experiência de consultoria. Se você quiser, pode começar, Luciano. Você quer que eu falo todos ou você quer que eu falo um Vai por falando, um? conversando, o pessoal também vai participando. Eu vou falar o seguinte, ó, eu vou falar para você quais são os quatro que eu julgo que é fundamental em nossas vidas e a gente vai Uhum. explicando aí aos poucos, tá? Legal. Então, o que que eu separei? Eu separei 4 tópicos e eu falo o seguinte. Primeiro, você tem que entender a mudança de mindset, né? Você tem que reconhecer como uma pessoa se transforma a vida das outras. O que é um consultor? O que eu estou falando até agora? Você tem que transformar a vida das pessoas para colocar em prática o seu real potencial humano. Olha que coisa interessante. A tecnologia ela serve para impulsionar, para você ser protagonista. Só que para você ser protagonista, você precisa de dados, de indicadores. Então, a primeira situação que eu falo bastante é mudança de mindset. Essa palavra mindset, às vezes, está até sendo banalizada, né? As pessoas, mindset, não sei o Uhum. quê, né?
Mas É, o mindset, gente, é modelo mental. Qual é o modelo mental de tracionamento nos dias de hoje? Né? A pessoa que fala assim, ah, eu sempre fiz assim, ah, eu tenho uma empresa há 30 anos. Eu falei, gente, a velocidade da informação é tão grande que o modelo mental que você tem hoje tende a estar fadado ao fracasso daqui a 5 anos. Eu não sei, a gente está falando do futuro, aí a Deus pertence. Mas se a aham. gente colocar um passado, você vê que a métrica mudou. Eu falo e brinco com todos. Ó, vamos lá. O meu avô é ferreiro, o meu pai ferreiro, logo eu ferreiro. Meu pai era contador, meu avô era contador, logo eu contador. Ou seja, o passado ele era lento e previsível, né? A gente meio que sabia como é que funcionavam as coisas. Então, eu vou É. fazer essa universidade e dessa universidade eu vou me formar, vou casar, vou ter filhos. Era uma esteira, de novo, lenta e previsível. Todo mundo sabia. E era tão, Dificilmente saía daquilo, né? não saía. Então, É. em palestra eu sempre brinco e falo assim, pessoal, quem aqui assistiu o filme de segunda-feira Tela Quente? Tem uns que não sabem o que é tela quente e tem uns que falam assim, sei lá que filme que passou. Gente, há um tempinho atrás, tempinho, tá? Eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho. Há um tempinho atrás, a Tela Quente era o filme que todo mundo comentava. Então era assim, ó, sei lá, passou Os Vingadores, vai, na segunda-feira. Meu, a gente, hoje é sexta. A gente sabia qual que era o filme da segunda-feira e já ficava na agonia. Nossa, vamos lá, tal, vai ter. Depois na terça era o assunto comentado. Hoje, É. gente, tudo está na palma da tua mão. Então, quando a gente fala de modelo mental, você tem que mudar rápido e você tem que estar sempre mudando, né? Você tem que estar que é o segundo tópico aí que eu falo sobre novos métodos, né? Uhum. Novos métodos é você estar atento que o mundo está mudando, que o mundo está mudando uma velocidade muito grande, que o mundo sempre mudou, isso não é novidade para ninguém, certo? Sei lá, quando inventaram o fogo, quando inventaram a luz, eu sempre falo da luz, né? Hoje é tão banal, você liga a luz, né? Ai, que coisa idiota. Mas imagina, gente, quando a luz foi inventada, nossa, é a mesma coisa que acontece hoje, né? A transformação digital, o advento tecnológico faz da gente uma ótica que não assusta mais. Tem uma coisa que aconteceu, pode falar. Só para o pessoal que gosta de anotação aí, a gente fez a transição muito naturalmente. Então, o Luciano já falou a primeira dica. Então, a primeira dica foi mudança de mindset, necessidade da mudança de mindset. Agora ele já está na segunda dica. A segunda dica é novos métodos. Pode É, continuar, Luciano. domine metodologias e ferramentas como tudo, né? Como todo. Hoje você está fazendo alguma coisa, essa tecnologia serve para amanhã? Então, novos métodos têm a ver com a performance que você tem de se reinventar, né? Então, é isso que eu gosto de explicar para todo mundo, né? Então, como é que você faz para tracionar o seu negócio? Para tracionar o seu negócio, você tem que estar atento às situações novas que acontecem todo momento. Então, novos métodos é você entender que você sempre pode ser uma versão melhor do que você é hoje. Isso é muito louco, né? Isso é muito interessante. Então, em quanto tempo você faz um SPED? Eu faço. Antigamente eu fazia em uma semana, agora eu faço em 2 dias. Então quer dizer que dá para você fazer em um dia. Quer dizer que dá para você melhorar, quer dizer que dá. É isso que eu quero que vocês entendam, que o segundo passo, que é novos métodos, isso quer dizer que você está pronto para enxergar o mundo sob a nova ótica moderna, que é o que eu brinco com todo mundo. Só empresário é assim? Não. E eu brinco também que empreender, gente, ó, peguem essa de graça. Empreender é aquilo que você executa dentro do lugar que você está. Empreender não é o dono da empresa. Porque se você quer empreender um dia de verdade, né, que é o nome que leva hoje, né, eu sou empreendedor, sou CEO, sou dono de alguma coisa, é sinal que você já fez e testou dentro da organização que você executa. Geralmente as pessoas têm a famosa terceirização de culpa. O que é isso? Aqui não tá bom, aqui é uma porcaria, aqui não presta, aqui não vai, aqui não dá. Mas você já fez o seu melhor dentro do lugar que você está? E você já parou para pensar que se você está aí é porque você quer? Se é tão ruim, por que você está aí? Eu tô aqui pelo dinheiro. Mas aí o seu mindset está estragadíssimo.
Se você está acordando, está indo para um lugar que você não gosta por dinheiro, está muito errado, né? O verdadeiro poder que eu falo, que é colocar em prática o real potencial humano, é quando o que você fala faz um sentido agregado absurdo. Esse é o segundo passo. Vamos para o Legal, legal. terceiro? Ou o senhor quer ponderar alguma coisa? Não, vamos lá, vamos no terceiro. Transformar. Só uma lembrança nesse ponto que você falou do empreender é onde você está. Ontem à noite eu estava na estrada e estava ouvindo uma live do Jerônimo Telme. Jerônimo Telme, ele é um coaching aí famoso, dá treinamento na área de coaching. E, e ele falou algo parecido com isso que você disse, né? Quando alguém procura ele pensando, falar, eu estou querendo sair do meu trabalho, eu devo sair do meu trabalho e abrir o meu negócio próprio, abrir a minha empresa, ele diz o seguinte, você que está pensando em sair do trabalho, quando você sair da sua empresa, quando você anunciar que vai sair da sua empresa, o seu patrão, seu chefe vai ficar triste, as pessoas vão lamentar, as pessoas vão sentir sua falta, você já é o máximo dentro do trabalho, dentro da sua empresa como empregado? Porque se você não for, talvez não seja o momento de você abrir o seu negócio. Se você for um funcionário comum, se você for um funcionário insatisfeito, talvez o seu negócio também não vá deslanchar. Por quê? Porque você tem que ter o espírito empreendedor mesmo enquanto funcionário. Mesmo trabalhando para outra pessoa, mas a sua visão, o seu mindset tem que ser de empreendedor, mesmo funcionário, para depois você transformar isso num negócio. E é bem o que você falou, né? Empreender é É, onde você está. é. Não, eu acredito tanto nisso, porque eu tenho uma filha de 12 anos, né? Empreender é muito difícil. A vida me tornou um empreendedor, né? Eu nunca quis ser empreendedor. Eu sempre entendi a dificuldade que é empreender, né? Nós crescemos num Brasil que quem é empreendedor parece que quem tem esquema, sabe? Infelizmente o mindset, voltando, né? Você está na Aham. escola, seu pai é o quê? Meu pai é pedreiro, meu pai é médico, meu pai é motorista, meu pai é empresário. Tá vendo? Você é estranho. Parece que a palavra empresário é algo de sofrer bullying e tal, etc. Aí quando você cresce e você se torna empresário, você tá tão com essas crenças limitantes embutida que você acaba se perguntando, cadê o esquema? Né? Porque eu cresci, eu quero. Chegou a hora de eu querer o meu esquema. Todo mundo falou que tem esquema. O que é esse tal esquema, né? Que é, eu quero entrar às 10, eu quero sair às 2, eu quero jogar golfe, eu quero tudo isso aí. Cadê, cadê, cadê? E só pau, tapa na cara, não tem dinheiro, tal, o governo toma tudo que você tem. Então, esse soco de realidade que eu tomei quando me tornei empresário foi uma coisa muito forte. Se manter no mundo empreendedor é muito desafiador, né? A métrica do Sebrae crava que 42% das empresas quebram em 5 anos. Uhum. E eu já tenho uma conclusão de um livro que eu quero escrever e fazer, que é o seguinte: nós temos um defeito muito grande de não entender o que é empreender. Por exemplo, nos Estados Unidos, olha a metáfora que eu vou usar, que é bem interessante. Quantos filmes a gente já assistiu daquela criança vendendo limão? Sabe a famosa limonada? Tá Uhum. passando, tal, tem aquela banquinha, né? Eu acho que vocês já podem mentalizar. Alguém já viu um filminho assim, né? Ah, toma uma limonadinha aqui e tal, você vai ser um cara feliz, papapá, é um negócio assim. Isso é ensinar a empreender desde o início, que é o que a gente não tem. A gente não sabe o que é um capitalismo aí no caso, né? A gente não sabe o que é colocar em prática para você ter um custo. A gente não sabe o que é um ponto de equilíbrio. A gente não sabe. A gente não sabe a quantidade que a gente tem que vender para ter aquele negócio. Então, hoje, se uma criança fala assim, eu vou fazer uns bolinhos para vender lá na escola. Ela fala assim, meu pai tem dinheiro, meu pai vai lá, pega. Ela não entende o que ela tem que ter para se tornar um negócio. Fez por aventura, nem quer fazer. É. Então, quando eu falei, que é o exemplo que eu dei da minha filha, eu falei, filha, se você puder ser a melhor pessoa dentro daquela corporação, seja, porque o mundo empreendedor tira de você aquilo que talvez o seu modelo mental não aguente, né? Porque
você tem que lidar com pessoas, você tem que ter um bom processo, você tem que fazer a diferença na vida de muita gente. Então, nas suas costas, né, quando você é um gerador de riqueza, gente, é quando você é o cara que traciona na totalidade, tá? Todo mundo faz a sua parte para o negócio dar certo, tá? Mas o gerador de riqueza é aquele cara que você identifica na empresa que faz o negócio acontecer, sabe? É difícil explicar o gerador de riqueza, mas é quem não cai. É aquele cara que pode estar acontecendo tudo, ele não cai. Esse é o gerador de riqueza. Ah, puta, pegou fogo em tudo. Ele fica chateado, claro, mas a empresa dele pivota, vai para outro lugar. Isso é o gerador de riqueza. Então, ser um gerador de riqueza é muito difícil, porque pegar fogo, quebrar, goteira, seu servidor Coronavírus. caiu, coronavírus, né? Essa pandemia vai testar muito essa qualidade, né, do gerador de riquezas, né? Né? E para finalizar, uma coisa que vocês têm que levar para vocês, conceito de estabilidade. Isso eu aprendi, isso eu falo para as pessoas e é o que me faz mais forte. As pessoas tendem a buscar a estabilidade, né? Puta, eu quero ser concursado, eu quero ter um bom emprego, mas sempre é em busca da estabilidade. Sabe aquela coisa normal, das 7 às 5, sexta-feira vou embora? Meu, eu estou estável. As pessoas têm que entender que a estabilidade não existe. Ela não existe. Amanhã pode acontecer um negócio que muda a história da humanidade. Da humanidade. Não é só da sua organização, da humanidade. Então, quando eu aprendi que estabilidade não existe, nossa, esse mês eu estou tranquilo. Né? Eu lembro uma vez que eu fechei um contrato de R$ 12.000. doze É, mil reais. Despede, tá? é. A empresa não fazia SPED no início, 50 lojas, não vou falar quem é, por motivos óbvios. Aí eu fui lá, fiz um trabalho de um ano, de R$ 12.000, para colocar os SPEDs em dia. Esse era o meu maior cliente, cara. Um cliente me pagava 12 pau e eu fiz sonhos, eu coloquei regras e não sei o quê, coloquei 50 lojas dele na esteira do sucesso, o SPED dele em dia, então tinha cupom, né, tal. Aí quando foi janeiro, o cara foi lá, me chamou, me chama de Lu, jogava bola comigo e Uhum. falou o seguinte: E aí, Lu, beleza? Como é que tá as coisas, tal, viu? A gente tá desligando o nosso contrato aí, né, que você já colocou em dia aí, mas na verdade agora isso é um problema do contador, tal, ele que se vira. E, e continuou, cara, falou, você vai jogar bola sábado? Meu, por Uma dentro, coisa mais comum do não, mundo, né? por dentro, Olha, meu chão caiu tudo, porque aqueles R$ 12.000 era tudo pra mim, gente. Tudo, tudo. Eu lutei tanto por esse contrato e coloquei o meu melhor, cara. Era 50 empresas em dia. Então eu criei um conversor, né? Coloquei em prática lá, estava 2 anos atrasado. Eu fiz um trabalho memorável. Então, para mim, continuar aquilo era, para mim, fazia sentido. Para natural, né? eles, para eles, o sentido era assim: para que pagar 12, sendo que a gente já paga contador e essa obrigação é dele? Fez isso. E ele fez de uma maneira, assim, o mundo corporativo me ensinou que as coisas são assim. Então é aquilo, não cabe a mim falar assim: ô, olha as coisas que eu fiz para você, cara, ó, pelo amor de Deus, não existe isso. Não, cara, ele me pagou. Trabalho é trabalho. Então eu fui lá, dei o meu melhor, né? Dentro desse ano aí que eu trabalhei, atendi fiscalizações, resolvi aquilo, ou seja, trabalho impecável. Só que são R$ 12.000. Então, o conceito de estabilidade, se eu tivesse entendido isso antes, eu tinha feito algo que quem tem um, não tem nenhum. Aquele dinheiro que eu contava muito fez de mim nada, nada. Aquilo, cara, aquilo era tudo para mim. Aquele contrato, sabe aquele contrato que você está sossegado? Então isso acontece. Ah, eu vou estudar para passar no concurso. Tá, beleza. Aí vem uma pandemia aí, você passa a não receber. Ou então o governo É. entra em guerra. Ah, eu vou trabalhar, sei lá, na Coca-Cola, na Ford. Pô, tô sossegado. Beleza. Aí a Ford tem uma recessão, pega lá uma quantidade de número e val, manda. Então, a grande verdade é que o conceito de estabilidade ela não existe. No Não. mundo empreendedor, quando você sabe isso o mais cedo possível, você se torna
intransponível, intransponível. Por isso que a absorção da empatia é algo que eu prego e jogo muito, porque você tem a chance aí de colocar em prática tudo aquilo que você já tem como experiência. Ontem eu fiz uma live falando com um cara, né, que a gente colocou, acabou falando das mulheres, né? Que a gente estava falando do home office, eu falei assim, olha, eu defendo muito o home office e vou dar um exemplo da mulher que se torna mãe e quando ela volta depois de 4 meses, ela é obrigada a voltar a trabalhar e o neném é um problema. E isso acaba sendo que ela não volta. A gente perde uma baita de uma profissional, porque óbvio, ela vai optar pelo filho, né? Tá lá, né? E por mais demorado que for. Uhum. E aí teve uma pergunta que foi assim: pô, Luciano, mas depois que voltar normal, isso não vai gerar sei lá, um ciúmes no resto da galera? Aí eu falei assim: que normal, né? Eu tenho um negócio que eu estou escrevendo chamado O Novo Normal. O novo Uhum. normal é quando você entende que isso é normal. Então, não é a mãe que vai ficar em casa. O que eu quis dizer com a mãe, a gente tem empatia como homem de saber como que deve ser mãe e você ter que deixar de o seu mamar para uma criança. Então, a gente não consegue ter isso. É muito grande essa empatia. Então, a gente tem que começar a perceber e respeitar uma mãe que está lá. Só que no conceito do home office, vai ser para todos. A mãe é É. só um exemplo que eu acho que tá fácil resolver um problema que era latente. Tá fácil. Quem pode, claro, tá, gente? Ah, sei lá, trabalha no caixa. Não tem como, né? Eu tô falando aquele trabalho que dá para fazer em home É office, né? possível, né? É isso Legal. aí. Luciano, temos umas participações aqui, deixa eu achar. O Rafael está colocando sobre esse assunto, indico a leitura do livro Os Segredos da Mente Milionária, excelente para um mindset saudável. Nós temos também. Eu tô lendo aqui, ó. Depois você pode numerar as 5 dicas? Isso, Fernando isso. perguntou. Na verdade, Fernando, são 4 dicas. É que como eu tô falando um monte de coisa, eu já falei sobre as 4 no meio do monte de coisa que eu tô falando aqui, né? Mas sim, a gente pode enumerar, sem problema. Deixa eu ver Eu aqui, o vou colocar. Contabilidade em Pauta falou. Muitas vezes nem é estabilidade, e sim comodismo. É isso, mas é isso que eu falei, você está certinho, né? O comodismo, a gente fala assim, a estabilidade tá a zona de conforto do comodismo. Esse que é o grande problema aí, né? É as pessoas ir em busca daquilo que não... Tem uma frase que é assim, isso aí faz seu coração cantar, né? Se fizer seu coração cantar, tá certo. Se não fizer, pula que tem alguma coisa errada. Ó, pra gente, o senhor vai escrever aí quais são as 4 dicas? Não, eu estava só colocando o título, eu não consigo escrever tudo agora, não. Peraí. Tá, mas Mas pode. o senhor pode até fixar aí se eu quiser, tá? Tá bom. Eu ia fixar o título do nosso bate-papo. Um ponto importante que eu queria comentar aqui, só lembrar a galera que, para quem tem interesse nesse tema SPED fiscal, quem quer ser consultor com SPED fiscal, quem quer ter aí um ganho com SPED fiscal, eu preparei um e-book, Luciano, onde eu trago algumas formas de ganhar dinheiro com SPED fiscal. Esse Que e-book legal. está lá na minha bio, então quem Ah, que entra lá na legal. minha bio vai ter o link para poder baixar esse e-book. Beleza? Interessantíssimo. Uhum. Vamos lá, a contabilidade em pauta você já falou, né? Muitas vezes nem a estabilidade é comodismo, legal. E esse ponto que você falou, Luciano, da incerteza, né? Da falta de estabilidade, isso é ainda mais forte para o consultor, né? O consultor ele precisa estar mais atento a isso, conseguir diversificar mais, saber que os trabalhos eles não nem sempre são trabalhos longos que terminam um trabalho vem outro, termina um trabalho vem outro, que ele tem que ter uma organização e um cuidado com os números, né? Um cuidado financeiro porque a gente tem essa falta de estabilidade também na carreira de consultor, né, Luciano? Sim, e daí eu vou falar o grande erro, né? Eu separei 4 passos, mas eu vou falar o grande erro que um consultor não deve tomar.
Consultoria não quer dizer que você é o médico do cara, assim. O médico do cara eu quero comparar como se você fosse um terapeuta. Consultor Aham, não é terapeuta. E, o outro erro é você embarrigar as coisas, tá? Então, imagine assim, ó, você tem um contrato lá de R$ 1.000, um exemplo. Um trabalho bom de consultoria é quando ele é finito, finito, porque depois você renova o ciclo com outras frentes, tá? Mas o que eu quero aham, dizer para vocês é o seguinte: quando você viu aquele R$ 1.000, né, e você já colocou em prática o seu potencial humano em 4 meses, por exemplo, e acabou, e você começa a embarrigar, porque você começa a ver o R$ 1.000 e não mais a sua consultoria, é a primeira lei do fracasso. Quando você enxerga preço e deixa de lado o seu valor. Ó, de novo, você enxerga preço e deixa de lado o seu valor. Porque o cara serviu, te contratou para você fazer a diferença, né? E quando você fala que quer fazer a diferença, não cabe você embarrigar as coisas. Quando você embarriga, esse cara não te indica mais. Você pode ser o cara mais sensacional nos 4 anos, nos 4 meses. No quinto mês embarrigou, ele só desconfiou. Falou, calma aí, o Luciano não faria isso. No sexto mês, ele já tem a certeza. Aí você é cortado. Só que depois você tem um cara no mercado que não vai te indicar nunca jamais. E quando você é bom, cara, quando você faz o seu melhor, você é disputado. Então você não precisa disso, né? De novo, é o conceito de estabilidade. O cara acha que fechou um contrato, que agora eu estou tranquilo por R$ 1.000. Meu, existe um negócio chamado CAC, que é o custo de aquisição do cliente, e a Lifetime Value, que é o tempo que você tem para o retorno do CAC e o seu payback, né? Então, quanto tempo leva, resumindo em letras miúdas, quanto tempo leva para você fechar um cliente? Isso é um custo de aquisição de cliente. E quanto tempo você precisa para ele se pagar? Então, se 4 meses de assessoria, 4.000, tá justo, é isso que você tem que cumprir. Não tenta embarrigar, cara. Você precisa de novos ciclos, sabe? A sua vida pede mais, você precisa de mais situações. E dentro do mundo do SPED, tem muita coisa rica lá. Então você coloca o seu potencial, lembrando que é só números, tá? Uma consultoria dura 1 ano, 2 anos, um mês, não sabe, né? Eu, quando pego o SPED, tem que ser em uma semana, porque o cara está em fiscalização, então não tem negociação com o fiscal, né? E para mim, uma semana, por quê? O cara já pegou aquele 1 mês, ele tentou fazer, aí ele começa a me pesquisar, ele acaba me achando na internet, né? Mas é porque eu não vendo. Infelizmente, as pessoas não conseguem ver tanto valor que antecede isso, né? Que geralmente é no pau, tomou um soco na cara já lá, então eles estão com dificuldade disso aí. Então, o que eu falo, embarrigar é a primeira coisa que você nunca deve fazer. Então, imponha seu ritmo, crie uma esteira de trabalho e mostre para ele onde ele vai chegar. Fala, ó, você está me contratando, porque é esse norte que eu vou te dar e nós vamos chegar até lá, together, juntos. Esse é o maior segredo, esse é o maior segredo que eu posso dar em relação à negatividade. Embarrigou? Já era. Bom, legal. tem um E monte de coisa. Luciano? Deixa eu enumerar aqui as quatro para ficar claro, tá? Só as Tá, quatro. Depois a gente lê as perguntinhas aí, que foi a pergunta, não sei se foi do Agnaldo. Ó, vamos lá. oi, Primeiro, Fernando. foi o Fernando? Então desculpa, Fer. Isso. Primeiro, Vou tentar. mudança de mindset. É porque eu já acabei falando das quatro, tá tudo embolado aí, mas a gente fala, a gente vai lendo as perguntas aí e vai acabar sendo junto de novo. Mudança de mindset, que eu já expliquei. Depois, novos métodos. Terceiro, transformar o seu negócio, que é o lance que eu expliquei sobre pivotar as coisas. Não pense você que o que você faz agora, você está tranquilo, que é o conceito de estabilidade. Não pense. Então, transformação do seu negócio é entender que a palavra pivotar faz parte da regra do jogo. E por último, transforme a vida do seu cliente. Olha que coisa incrível. Para ele querer um consultor, é porque ele aceitou que a vida dele será transformada. Olha que negócio louco. Ah, não, mas eu estou falando só do cadastro do cliente lá, que tem que estar certo. Gente, não é isso. Não faz sim, isso é indiferente. Quando você fala, vamos falar de estoque, estoque é igual o que comprou, vai o que vendeu, o que está em estoque. Não é isso.
Sabe para explicar o transformar a vida do seu cliente é o seguinte, ó, entenda isso que é uma das coisas que eu mais me apaixono. Quando você compra uma foto, né, você está Hum. comprando uma fotografia ou você está comprando o que aquela foto significou? Pensem nisso, né? Faz sentido eu comprar uma foto? Por que vocês acham que tem hoje foto em cima da mesa? Né? Eu e minha filha e a minha esposa. Por quê? Não é a foto que eu comprei. Eu comprei o significado dela. Então, quando a gente fala em transformar, isso tem que estar no DNA do consultor. Você foi chamado porque você vai transformar a vida do seu cliente, cara. Transformar. Isso tem que estar dentro do consultor. Porque se você chegar lá e só ticar ações, não vai ter sentido para ele. Ah, eu vou fazer. Você vai fazer o trabalho, tal. Vamos colocar aqui que vai ser sensacional. Vou colocar seu estoque em dia. Mas você foi contratado pelo estoque? Ou você foi contratado pela magia, que é uma coisa organizada? Você foi contratado para ele dormir bem, né? Um consultor, ele é contratado para dar tranquilidade pro empresário e não dificuldade, e não problema. Então, a quarta dica aí, que é transformar a vida do cliente, para mim é muito forte, né? Ele está Eu atrelado coloquei a as uma quatro coisa. dicas aí. Colocou? Massa, Coloquei. show. Meus mindset, novos mestres, transformar o negócio e transformar a vida do cliente. É isso aí. Tá bem Luciano, humanizado, né? uma questão que não está aqui, mas eu acho que dá para você falar um pouquinho para a gente. Deixa eu dar uma olhada no horário. Nossa Senhora, já fomos 45 minutos já. Eu Mas falo. só te perguntar um pouquinho. A pessoa que está trabalhando hoje num escritório contábil, que está numa empresa, está lá na área fiscal, ela faz dezenas de tarefas. Ela entrega dezenas de obrigações acessórias e ela tem que pensar em dezenas de assuntos. Quando ela pensa em SPED fiscal, a pessoa fala assim, bom, você é consultor de SPED fiscal. Será que tem mercado para eu focar, para eu trabalhar nesse nicho do SPED fiscal, principalmente olhando para o escritório de contabilidade? Como é que é a Nossa. sua experiência, né? Tem gente que procura só esse assunto SPED fiscal? Olha, existe em palestra, tem uma parte dela que eu falo sobre Big Data e eu falo sobre o quarto nível. Esse quarto nível foi eu que batizei. Quando você enxerga petróleo em tudo aquilo que você executa, né? Quando você olha diferente, você vê situações de tudo para você ganhar dinheiro. Voltado ao SPED, né? Hoje o SPED ele está banalizado e é o maior erro, né? Porque as pessoas estão entregando, achando de novo que é um TXT. Esse é o maior erro. Falar, Acha que não, tá é um TXT, resolvido, é um entregou, tá certo. TXTzinho. É. Quando você entende o petróleo, você começa a performar de uma maneira ímpar. Eu vou dar um exemplo. Acho que a Tati. Tati, você está aqui? Não sei se a Tati está nos ouvindo. Se tiver, sobe um coraçãozinho aí. Foi uma das pessoas que eu conversei com ela hoje. Né? Ela tá, veja bem, ela trabalha, focou no SPED e falou assim: o SPED ele faz a diferença numa autopeça? O SPED ela faz diferença no setor rural? Será que tem alguma coisa em algum bloco que eu sou perito para fazer a diferença? Porque veja, o SPED é o DNA da empresa. Só que quem não tiver um estudo, uma coerência e a tecnologia a seu favor, esse SPED não vai estar certo. Só que para entendimento das pessoas, falar de um bloco H, falar de um bloco K, expande. Então, o SPED ele é tão grande que a gente poderia passar uma manhã toda falando do bloco K, por exemplo. A gente poderia Exatamente. passar uma manhã toda falando de um bloco H. E não é o TXT do H que vai lá, código do produto, quantidade, valor do custo, né? O valor que dá isso aqui e tal. Não é isso. De novo, a foto. É a magia que isso tudo faz para você ter um bom resultado. Então, dentro do universo contábil, que é a pergunta pertinente, existem várias oportunidades de negócio. Porque uma empresa contábil, ela tem como maior ouro estar próximo de várias situações de empreendedorismo. Várias, várias. É difícil você ser nichado. Ah, só tem do médico.
tá bom? Você só atende médico. Aí a sua esposa, a esposa desse médico, que é seu clientão, vai abrir uma empresa de roupa. 5 unidades, o cara tem dinheiro, e ela fala assim, viu, tem como você cuidar da minha empresa? Aí você vai negar um cliente seu, que já está na carteira há muito tempo, você vai negar a esposa dele, que está pedindo um contador, então ser nichado é uma coisa muito difícil. Existe Uhum. um ou outro aí, mas é muito difícil. Então, as oportunidades que estão dentro das empresas contábeis é quando você consegue nichar alguma coisa, que é um pouco de situações que acontece lá dentro, e chamar para o peito e fazer. Ah, eu quero todas as empresas de comércio aqui. Por quê? Porque eu entendi que o bloco H requer uma entrada de um código do produto apurado. Meu, o maior erro das empresas contábeis é achar que o código interno do XML do cara é o código correto. Meu, isso é o que eu mais pego de problema na situação. Vou dar um exemplo aqui, ó, Legal. caneta, ó. Olha só, caneta. A Tati se manifestou aí. Aí, Tati, querida. Meu, a Tati, ela tá muito próxima a mim. Depois que eu coloquei, me tornei mais digital aí, né? Por que que eu chamo ela de diferente? Ela tá afim. Ela reconhece que ela pode ser uma versão melhor todos os dias. E eu adoro pessoas assim, né? Então, as pessoas que entram em contato falam, meu, como é que a gente pode mudar, tal, o que está dentro das 4 dicas, né? Você enxergar novos métodos sempre. O que você faz hoje é braçal, então a Tati performa muito bem. Eu dei o exemplo dela aí porque ela está sempre atrás de conteúdo, cara. Ela sempre está atrás de se renovar e isso é muito bom. Uhum. Parabéns, Bom, Tati. parabéns, parabéns mesmo. Então, dentro do produto, vou explicar aqui, que senão daqui a pouco cai, e isso é muito importante, ó, muito. Vamos lá, caneta. Essa caneta é um consumo? Um 556. Geralmente, caneta é um consumo, um 556. Beleza, mas e se essa caneta é de uma papelaria? Ela é um consumo ou ela é uma revenda? Então, olha os problemas. Aí ele fala, não, então vamos contar que caneta é igual a revenda. Beleza? Então, como é que eu compro essa caneta? Eu tenho 3 fornecedores e eu coto com eles, quem ganha me manda a caneta. Então, beleza. Dentro do seu cadastro de produto, ele é código 1. Esse é o primeiro produto. Você só vai vender caneta, você começou com um produto. Código 1 no seu sistema, produto. Você entrou lá, comprou esse produto, eu sou o seu cliente, saí com um produto, saiu lá no meu cupom fiscal, na nota eletrônica, onde for. Código 1, caneta preta, ok? Eu cheguei na minha casa, deu pau. Ai, cacete, ó, voltei lá. Luciano, essa caneta deu problema. Eu olho no estoque se tem mais caneta e falo, tem mais 3 canetas, faço uma nota de devoluçãozinha ali e tal, manobro, dou a nova caneta pro cara ficar contente. Então, eu fiz uma caneta, vendi ela, devolvi ela. Então, olha a movimentação de estoque, né? Quantos eu tenho de Uhum. verdade no estoque? Ah, você tem código 1, você tem lá 12 canetas, beleza. Só que como é que eu compro isso? Lembra que eu falei? Eu tenho 3 fornecedores. Então vem XML de 3. Qual que é o código dessa caneta lá no fornecedor? Que veio na nota. Ah, veio K1, K2 e K3. Assim. É o jeito que vem. Quando você pega essa nota, o que a contabilidade faz? Ela importa essa nota. Então, É, na hora que ela importa essa nota, ela carrega o estoque dela de K1, K2 e K3. código do Quando fornecedor. quando que no SPED tem uma compra código 1? Quando? Nunca. E é isso que o fiscal faz. Ele olha e fala assim, amigo, quando que você comprou essa caneta aqui? Oh, tá aí. Ele fala, tá aí. Tá aí onde? Não, por exemplo, pega esse fornecedor aí. Ele olha lá e fala, tá, cadê o código 1 aqui? Não, tá, é isso, né? Não vem como código 1. Por isso. Como é que funciona o estoque, gente? Primeiro você faz uma compra, faz um pedido de compra porque você quer 10 canetas código 1. Manda o pedido de compra para lá, esse pedido de compra é autorizado, isso vira a sua nota, logo carrega o estoque. Ah, mas isso é humanamente impossível fazer dentro do escritório contábil. Todos os softwares contábeis têm correlação de Tem produto. isso. A Beleza. diferença está na proximidade que você tem que ter em agregar valor para você começar a fazer isso corretamente. Legal. Luciano, deixa eu mandar um recadinho então. Só avisar a galera que a semana que vem eu vou fazer um webinário para falar um pouquinho dessas oportunidades que o SPED traz, né? Oportunidades de ganho com o SPED fiscal.
E eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, o que é que você faz, como é que você ajuda os consultores, como é que você ajuda esse povo que está na área fiscal querendo mais. Legal, ó. Fala da Pessoal, sua empresa, eu também. sou. Você Vou também tem falar. curso, né? Isso, vou falar um pouquinho. Eu sou CEO de uma empresa chamada Escritório Inteligente, né, que tem como métrica ser uma extensão tecnológica das empresas contábeis, né? O nosso grande core é fazer a ponte da interpretação de um arquivo digital. Nós não somos uma empresa que vende RP, nem software contábil, nada disso, né? Às vezes nós somos confundidos com isso, né? Porque como você interpreta arquivos digitais, você se torna único, né? Por isso a perícia, por isso que eu sou consultor e de vez em quando até coach. Aí, no mundo, nesse mundo, eu criei um curso chamado Transformação Digital. Por quê? A transformação digital ela tem a ver com as pessoas e não com tecnologia. A tecnologia é um meio. Então, eu criei um curso que quem tiver interesse, basta me mandar um direct aí, que depois a gente troca uma ideia, eu coloco a Flávia para falar com vocês. Esse curso dura 4 dias. São 4 dias de 40 minutos que eu falo sobre qual a interpretação do ambiente de transformação digital. No segundo dia eu falo de transformação digital na prática, o que é mapear os seus clientes e colocar tecnologia para cada um. O segundo dia, ele tem como regra entender que uma tecnologia não serve para todos. Ser humano se conecta com ser humano. Então, logo, entenda que as pessoas olham um mundo diferente. Isso é muito louco. No terceiro dia, eu falo sobre geração de valor, né? Como o valor está nas pessoas que te assistem, não naquilo que você acha que é. Entendeu? Não como valores de não roubar, não é isso. Quando você quer vender um produto, esse produto, a interpretação está no valor das pessoas que te enxergam. Se eu estou fazendo sentido para vocês, isso tem valor para mim. Agora, se tudo que eu estou falando aqui não faz sentido, como é que eu posso achar que isso faz sentido para o mundo? Ninguém está achando sentido, é isso que eu quero dizer. No terceiro dia do curso eu falo isso. E no quarto dia eu falo sobre small business. Eu falo sobre o início, sobre começar, né? Porque tudo é muito lindo que eu estou falando, tá? Mas como é que começa? Como é que realmente eu saio desse eixo e me torno uma versão melhor do que eu? Então, me segue lá no Instagram que a gente pode conversar sobre qualquer que seja a envergadura aí que eu tô pro povo, tô pro mundo. Bacana. Eu tô me programando e vou falar com você mais tarde, Luciano. De repente, a semana para um professor, para um palestrante, voltado para a área tributária. E eu percebo que você tem vários instrumentos aí, próprio escritório inteligente, o treinamento e outras coisas que você deve conhecer. De repente a gente volta aqui para fazer um bate-papo sobre isso, né? Sobre ferramentas que ajudam as pessoas que estão na área tributária. Mas quero Legal. agradecer aí a sua disponibilidade, muito bacana, agradecer a sua audiência também que nos acompanhou aqui, e deixar o espaço aberto aí para você se despedir da galera. Legal. Pessoal, eu venho fazendo live há um tempo, né? Isso foi uma coisa que impulsionou na pandemia, porque eu tenho como regra levar conteúdo. Levar conteúdo significa conteúdo rico. E é uma dica que eu dou, porque hoje tem muita live, né, gente? Nossa, como tem live? Tem live para cá, tem live para lá, tá todo mundo fazendo live. E dentro desse universo é de suma importância a gente filtrar. Então, dica, você tem que ser filtro, não esponja. Então, quanto mais informação você tiver espalhada, pior fica seu mindset. Então, tome cuidado em pegar aquilo que dá para você tracionar agora. Esse é o maior segredo. Então, fez sentido e dá para você usar agora, esse é o conteúdo que você tem que buscar na internet. Se dispersou, não faz sentido, isso acaba confundindo o seu mindset e você não traciona. Professor, é de suma importância o meu agradecimento. Você é um cara especial para mim. Eu acho que realmente a gente dá fit nas coisas que a gente tem a divulgar aí. Pessoal, muito obrigado, né? Quem acompanhou aí nesse horário de almoço. É um teste que o professor está fazendo nesse horário, né? Espero que É um tenha dado teste. certo aí, isso é muito bom. Atrás de todo bom conteúdo tem os famosos testes, né? Está Obrigado, aparecendo para obrigado a você aí em todos. segundos? Para mim O não, reloginho está é aparecendo aí só para para o senhor você, que né? aparece. Não, é só para o Ah, senhor tá que bom. aparece. Vai derrubar na cara de Nove todo, segundos vai restantes. derrubar na cara de todo mundo então. Tchau, gente. Boa Valeu. tarde a Obrigado, todos. Tchau, gente. tchau. Fiquem com Valeu. Show. Deus. Bom final Top. de semana.